Opa, bom, aqui é o Peter. E bom, você já parou pra pensar que o Aquaman é visto como piada até hoje? Porque afinal, mesmo depois de tantas HQs e até mesmo de um filme de sucesso, ainda tem pessoas que insistem em resumir o personagem ao cara que fala com peixes. Pois é essa imagem que ficou tão marcada que muitas pessoas nunca foram além da piada. Mas a verdade é que essa visão é completamente errada. E hoje eu vou mostrar o porquê. E bom, desde os desenhos antigos, como Super Amigos, Arthur Curry foi retratado de uma maneira caricata, montando em cavalos marinhos gigantes e pedindo ajuda a cardumes. Isso foi reforçado em piadas, paródias e até séries de humor. A gente pode fazer agora, também é volta parabéns. Ó. Não quero parabéns de pena! Não quero parabéns de pena! E aí que vem o problema, a maioria das pessoas pararam nessa opinião. As pessoas que dizem que ele é só um cara que conversa com peixes nunca leram uma HQ dele. E vão por mim, ele vai muito além de um cara que anda num cavalo marinho gigante. E que com certeza se tivessem aberto, veriam algo muito diferente. Provavelmente veriam um verdadeiro rei, um herói capaz de enfrentar deuses, monstros e até seus próprios companheiros. E talvez nenhuma história mostre tão bem quanto O Trono de Atlântida, escrita por Geoff Johns nos Novos 52. Nesse arco, Atlântida declara guerra contra a superfície. Arthur Curry, o Aquaman, aqui nessa história ele se vê dividido, porque afinal, de um lado ele é um membro da Liga da Justiça e que jurou proteger a humanidade, e do outro ele é o governante dos mares e responsável por cada vida de Atlântida. E é nesse dilema que vemos o que ele realmente é. Nas páginas é mostrado cidades da superfície sendo atacadas pelo seu irmão, o Mestre dos Oceanos, e mostra o Aquaman fazendo algo que poucos teriam coragem: encarar seus próprios aliados, seus próprios amigos, como enfrentar o Superman ou a Mulher Maravilha, ou até mesmo o próprio Batman. E é deixado claro, ele não é o subordinado de ninguém, ele não é o cara que só se diverte com golfinhos, ele é o rei de Atlântida. Mas é claro, muitos ainda vão dizer: ah, mas ele ainda fica no cavalo marinho e fala com peixes. Então vamos falar sobre o poder dele. E bom, no arco de Geoff Johns, nos Novos 52, um grupo de criminosos roubaram um banco, até que ele levanta um caminhão inteiro com suas mãos. Ele não só tem vantagens na água, mas também na terra, como o tridente dele. Não é apenas uma arma que ele empunha, na verdade é um artefato ancestral forjado no coração da Atlântida, capaz de controlar mares e criar tempestades. E o mais incrível de todos, ele consegue ferir deuses como Darkseid. E bom, a resistência do Aquaman é absurda. Ele suporta a pressão de profundidades que esmagariam qualquer ser humano. E a famosa telepatia que muitos tratam como piada. E bom, como muitos não sabem, é um poder de escala global. Arthur se conecta a uma mente coletiva de todo o oceano. Bilhões de seres, peixes e monstros primordiais que obedecem à sua vontade. Agora falando dos momentos marcantes nas HQs. E bom, saibam que o Trono de Atlântida é só mais um capítulo. Arthur Curry viveu guerras ainda maiores. Em Crise Infinita, por exemplo, o oceano inteiro entra em colapso. Várias cidades submarinas são destruídas. E Arthur Curry, num ato de desespero, ele sacrifica a parte do seu próprio reino para salvar o resto do mundo. Ele perde o controle sobre a Atlântida, mas salvando milhares de inocentes. E bom, agora indo para a fase de Peter David, lá nos anos 90, vemos o lado mais sombrio e humano do Aquaman. E bom, na história, depois de um confronto brutal, ele perde sua mão esquerda. E no lugar de sua mão esquerda, ele coloca um gancho. Essa mudança não é apenas na aparência, mas na verdade é uma mudança simbólica. É o nascimento de um novo Aquaman, e sua aparência muda por completo quase, adicionando uma barba e um olhar quase sempre nervoso. Mas sem dúvida ele aparenta ser um rei agora, um rei que não abaixa a cabeça e nem pede respeito. E bom, nessa fase mostrou ele enfrentando piratas, monstros e até com dilemas morais. E nas histórias ele tenta unir o povo do mar com o povo da superfície, num tempo que ninguém acreditava que essa rixa iria acabar. E bom, agora falando sobre os vilões que moldaram sua jornada. E é impossível falar do Aquaman sem citar um dos seus dois maiores vilões, como o Arraia Negra. Ele não é só um vilão que vai atrás de dinheiro ou qualquer outra coisa de valor, mas sim é pela vingança dele, que é a vingança pelo seu pai. O Raia Negra, obcecado pelo Aquaman, como vingança, o Raia Negra tira uma coisa muito valiosa do Arthur. Ele tira a vida do filho do Aquaman, o Arthur Jr., numa das cenas mais trágicas da história da DC. Esse momento define o personagem pra sempre. A dor do Arthur muda cada decisão dele. O herói que antes tentava conciliar tudo, agora passa a carregar uma raiva contida, uma ferida que nunca vai se fechar. E bom, e vem o mais famoso, que é o Orm, o Mestre dos Oceanos. E bom, ele é mais que um vilão, ele é o reflexo do que o Aquaman poderia ter sido. O Orm é um rei que vê a superfície como inimigo. Ele acreditava firmemente que o oceano deveria dominar a Terra. E o encontro dos dois com certeza uma guerra ideológica. O sangue contra o ideal, o irmão contra o irmão. E bom, eu gostaria muito de me aprofundar bem mais no personagem, mas eu tô tentando trazer um vídeo por semana, então tá complicado fazer um vídeo longo. Mas no fim das contas, rir do Aquaman é fácil, mas só até você conhecer a verdadeira história dele. Arthur Curry nunca deveria ter sido considerado uma piada. Ele é um rei, principalmente ele é um herói. Ele é o elo entre a superfície
superfície e o oceano. E talvez seja justamente por isso que ele é tão importante, porque ele vive tentando unir os dois mundos que insistem em se odiar. Ele é um homem que carrega o peso de um trono e a responsabilidade de um planeta. Enfim, o Aquaman não é apenas o cara que fala com peixes, ele é o rei dos sete mares. E talvez seja um dos heróis mais incompreendidos da DC.